Bem, olá a todos, estamos em mais uma aula da disciplina de Álgebra Linear 1, nossa aula número 26. Hoje nós vamos falar sobre autoespaço associado e base de autovetores. Bem, nossa primeira definição de hoje é a seguinte: considere V um espaço vetorial de dimensão n, T de V em V um operador linear e lambda um alto valor de T. O conjunto V lambda, formado pelos vetores V, tal que T de V igual a lambda V, é chamado de autoespaço associado ao alto valor lambda. Note que o V lambda ele é formado pelos autovetores associados ao lambda e pelo vetor nulo. Certo? Veja que ao contrário da definição de autovetor, nós não colocamos nenhuma restrição aqui sobre o V. Então o vetor nulo também pode estar nesse conjunto. E ele não é chamado de autoespaço à toa. Veja aqui, na observação seguinte, a gente verifica que ele de fato é um subespaço vetorial, em particular ele é um espaço vetorial. Então, como é que a gente verifica isso? Vamos voltar aí para algumas aulas anteriores, como a gente verifica que um dado conjunto ele é um subespaço. Bem, nós temos que verificar três condições. Para isso, a gente pega os ingredientes aqui, que são dois vetores, o nosso candidato a subespaço, e um escalar real. Então, qual é a primeira condição que a gente verifica? Se o vetor nulo está nesse conjunto. E, de fato, o vetor nulo satisfaz essa condição aqui. Ó. T aplicado no vetor nulo, a gente sabe que dá o vetor nulo, e o vetor nulo a gente pode escrever como lambda vezes ele. Então, isso implica que o vetor nulo pertence ao V lambda. Segunda condição, certo? A gente tem que mostrar que o U mais V pertence ao V lambda. Para verificar isso, a gente tem que conferir se o U mais V satisfaz essa condição. Então, aplica o T no vetor U mais V, usa a linearidade do T e usa a definição do U e do V está no V lambda. O T de U é igual a lambda U e o T de V é igual a lambda V. Coloca o lambda em evidência e você vai ter que T de U mais V é igual a lambda vezes U mais V. Portanto, U mais V satisfaz essa condição, o que implica que o U mais V pertence ao V lambda. E nossa última condição é verificar se o K vezes V pertence ao V lambda. Então, aplica o T no K vezes V, usa a linearidade do T, colocando o K para fora, e usa que o V está no V lambda, que implica que T de V é igual a lambda V. Comutando aqui o K com o lambda, você vai ter a nossa expressão final vai ser lambda vezes K vezes V. Portanto, o K vezes V também satisfaz essa expressão aqui, o que implica que K vezes V é um elemento do V lambda. Portanto, o nosso inicialmente conjunto, ele contém o vetor nulo do V, ele é fechado para adição de vetores e também é fechado para multiplicação por escalar. Portanto, esse nosso conjunto ele é de fato um subespaço vetorial do V. Tá? Então, esse subespaço, em particular, sendo subespaço, tem estrutura de espaço vetorial, e aí a gente pode falar de base, encontrar uma base para ele, encontrar a dimensão dele, tudo isso aí associado a esse V lambda. Temos mais duas definições associadas a alto valor, tá? Que são as definições de multiplicidades algébrica e geométrica. Então, novamente, considere V um espaço vetorial de dimensão n, T de V em V um operador linear e lambda um alto valor de T. Então, a multiplicidade algébrica de lambda, denotado por MAV, dessa forma, é a quantidade de vezes que o lambda aparece como raiz do polinômio característico.
Bem, o que isso significa? Se você escrever o polinômio característico P dessa forma, ó, t menos lambda elevado a uma potência vezes um outro polinômio, e o lambda não é raiz desse polinômio, então esse expoente aqui é que vai ser a sua multiplicidade algébrica. Tá? Daqui a pouquinho vai ficar mais claro, através de um exemplo, como é que a gente encontra essa potência aqui, que vai ser a nossa multiplicidade algébrica. E a multiplicidade geométrica do lambda, é denotado por mg lambda, ele é simplesmente a dimensão do autoespaço associado ao lambda. Ou seja, simbolicamente é isso aqui. mg é igual à dimensão de v lambda. A gente viu no slide anterior que o v lambda é um subespaço, então ele tem uma base, portanto, nós podemos calcular a sua dimensão. Então, agora, para deixar claro aqui, a gente tem dois invariantes aqui, a multiplicidade algébrica e a multiplicidade geométrica. Uma pergunta inicial é se elas se relacionam de alguma forma. E a resposta é sim, através dessa observação. Ela diz para a gente que a multiplicidade geométrica ela é menor ou igual à multiplicidade algébrica. Essa é a relação entre as duas multiplicidades. Agora, para ficar claro como você calcula autoespaço, multiplicidade algébrica, multiplicidade geométrica, nós vamos trabalhar aqui um exemplo. Certo? Um exemplo que não é tão novidade assim. Esse exemplo aqui nós vimos na nossa aula anterior, só que agora nós vamos tentar abordá-lo do ponto de vista do conteúdo dessa aula. No caso, seriam aí os autoespaços e as multiplicidades. Então, ó, considera o operador t de R2 em R2, definido por t de xy igual a menos x mais 4y, vírgula, menos x, aliás, menos 3x mais 4y, vírgula, menos x mais 2y. O item A pede para você encontrar todos os autovalores de t. Isso aí a gente já fez. Item B, encontra uma base de cada autoespaço associada ao autovalor de t. A partir de agora é novidade. E o item C, determine as multiplicidades algébrica e geométrica de cada autovalor de t. Também é novidade. Então, como eu mencionei, nós já trabalhamos com esse exemplo na aula 25, era o exemplo 3 da aula 25, e nesse exemplo nós conseguimos retirar as seguintes informações sobre esse operador. Que o polinômio característico dele é esse aqui, t ao quadrado mais t menos 2, que os seus autovalores, sendo a raiz desse polinômio característico, são lambda 1 igual a menos 2 e lambda 2 igual a 1. Dessa forma também nós conseguimos calcular os autovalores, aliás, os autovetores associados ao menos 2, que são os vetores da forma 4y, vírgula y, com a restrição y diferente de 0, e os autovetores associados ao 1 são os vetores da forma y, com y diferente de 0. Bem, essas foram as informações que nós tiramos no exemplo 3 da aula 25. Agora nós vamos estruturar essas informações para responder os questionamentos desse exemplo, os itens A, B e C. Bem, vamos ao exemplo A. O exemplo A ele já foi respondido na aula anterior. Os autovalores de t são lambda 1 igual a menos 2 e lambda 2 igual a 1. Então agora vamos usar essas informações para responder os itens B e C. O item B é para encontrar uma base para cada autoespaço associado. Bem, nós temos aqui dois autovalores, então nós vamos ter dois autoespaços e cada um deles nós vamos encontrar as suas respectivas bases. Então, por definição, o V lambda 1 são os vetores do nosso espaço, que no caso é o R2, tal que T de V é igual a lambda 1 vezes V. Bem, a gente sabe que esse conjunto é formado pelo vetor nulo, união os autovetores associados ao lambda 1. Os autovetores associados ao lambda 1, que é o menos 2, eles são dessa forma aqui.
com lambda diferente de zero. Como a gente quer que o vetor nulo esteja, então a gente tira essa restrição aqui. Então, ó, em outras palavras, os vetores que estão nesse conjunto são os carinhas dessa forma aqui. 4y com y real qualquer. E agora, para você encontrar a base desse conjunto, desse espaço, você coloca o y em evidência. E esse conjunto resultante aqui, ó, é o subespaço gerado pelo vetor 4,1. Ou seja, esse conjunto aí, formado pelo 4, 1, ele gera o espaço, e como ele é diferente do vetor nulo, ele também é LI. Portanto, o conjunto unitário formado pelo vetor 4, 1 é uma base do subespaço V lambda 1. Da mesma forma, você pode fazer para o V lambda 2. Certo? Os vetores que estão no V lambda 2 são os autovetores associados ao lambda 2, união com o vetor nulo, então são os carinhas dessa forma aqui, sem a restrição, né, do y diferente de zero. E aí, colocando o y em evidência, você vai ter esse vetor aqui. Então, esse vetor é o vetor que gera todo o espaço V lambda 2. Portanto, o conjunto unitário formado por esse vetor, o vetor 1,1, é uma base do V lambda 2. Então veja, uma vez que você já calculou os autovetores, encontrar a carinha do seu autoespaço é fácil. Certo? Basta você substituir a expressão que você obteve calculando os autovetores, certo? Só lembrando de retirar aquela restrição do y diferente de zero. Como o vetor nulo também está em ambos os espaços, né? Ambos os subespaços, então você não precisa daquela restrição y diferente de zero. Com isso, basta você colocar as variáveis em evidência, no caso aqui a variável y aqui, a variável y aqui, e você vai obter o vetor que gera todo o espaço. Você vai analisar se esses vetores são LI ou não. Sendo LI, você vai ter uma base para os seus subespaços. Então, item B, completamente respondido. O item C é para a gente calcular as multiplicidades algébrica e geométrica de cada autovalor. Então, para calcular a multiplicidade algébrica, nós precisamos escrever o polinômio característico na sua forma fatorada. Ou seja, quando as suas raízes ficam em evidência. Certo? Então, como nós já calculamos na aula passada, né, as raízes desse polinômio, esse é um polinômio de grau 2, então nós usamos Bhaskara para encontrar as suas raízes. Suas raízes são os autovalores. A gente sabe que os autovalores são menos 2 e 1. Então nós podemos escrever esse polinômio dessa forma aqui, fatorada. T menos 2, então dá t mais 2, e t menos 1. Então, t menos a primeira raiz, t menos a segunda raiz. Então, essa aqui é a forma fatorada do seu polinômio p de t. Então, essas potências que aparecem aqui, tanto nesse polinômio quanto nesse aqui, essas potências é que são as multiplicidades algébricas. Veja que esse polinômio aqui tem potência 1. Então, a multiplicidade algébrica do menos 2 é 1. Esse polinômio aqui tem potência 1. Então, a multiplicidade algébrica do 1 também é 1. Então, as multiplicidades algébricas de ambos os autovalores são iguais a 1. Agora, as multiplicidades geométricas a gente precisa calcular. Por definição, a multiplicidade geométrica do menos 2 é a dimensão do V lambda 1. Só que o V lambda 1, nós calculamos ele é o subespaço gerado pelo vetor 4, 1. E a gente sabe que esse vetor aí é uma base para esse espaço, portanto a dimensão dele é 1. Analogamente, você tem que a multiplicidade geométrica do 1 é a dimensão do V lambda 2, e a gente sabe que o 1,1 é uma base, forma uma base para o V lambda 2, portanto a dimensão dele também é 1. Então tá aí as multiplicidades algébricas e as multiplicidades geométricas. Bem, seguindo a nossa aula,
nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão de autovalores, certo? E vamos listar em propriedades. Então, seja V um espaço vetorial de dimensão n, T de V em V um operador linear, lambda1, lambda_k, os autovalores de T, e V1, VK, autovetores associados aos autovalores lambda1, lambda_k, respectivamente. Então, quais são as propriedades que a gente pode listar aqui? A primeira delas é que o conjunto desses autovetores associados, ele é um conjunto Li. A segunda coisa aqui é uma consequência a segunda propriedade, na verdade, é uma consequência dessa primeira, que ela diz o seguinte, ó, se você tem a quantidade de autovalores exatamente igual à dimensão do seu espaço, então esse conjunto Li aqui, ele na verdade vai ser uma base para o seu espaço. Certo? Isso aqui decorre do fato dele ser Li pela propriedade 1 e dele ter a mesma quantidade de vetores que a dimensão. Então essa é uma propriedade imediata. A terceira propriedade, ela diz, ok, é possível, a propriedade 2 ela diz, é possível a gente ter uma base formada por autovetores, certo? Do espaço. A terceira propriedade, ela caracteriza quando isso acontece. Essa terceira propriedade, ela diz o seguinte, ó, V, ele possui uma base formada por autovetores de T, se e somente se a multiplicidade geométrica do lambda1 mais a multiplicidade geométrica do lambda2 mais até a multiplicidade geométrica do lambda_k, a soma dessas multiplicidades geométricas serem iguais à dimensão do seu espaço. Certo? Então, quando você tem isso aqui, você consegue garantir a existência de uma base formada por autovetores de T. E como é que você consegue essa base? Essencialmente, você pega uma base do V lambda1, uma base do V lambda2 e uma base até a base do V lambda_k, junta todos os elementos dessa base e o conjunto resultante vai ser uma base para o seu espaço V. Mais uma vez, esse argumento ele vai ficar claro daqui a pouquinho com um exemplo que nós vamos trabalhar. E qual seria aqui a vantagem de a gente trabalhar com uma base formada por autovetores de T? O que vai dizer, o que vai responder isso é a nossa propriedade 4. Ela diz, olha, o V ele possui uma base formada por autovetores de T, se somente se a matriz de T com respeito a essa base, ela é uma matriz diagonal. Lembra que eu falei na nossa aula anterior, quando você tem uma matriz diagonal, você tem uma vantagem de trabalhar nela. Você pode calcular potências dela com tranquilidade, você pode calcular o determinante com muita simplicidade. Então, você ter um operador que você pode associar ele a uma matriz diagonal, isso é muito bom. Então, essa propriedade 4 está dizendo, olha, isso acontece quando você tem aí uma base formada por autovetores de T. E está aí a nossa grande vantagem de se trabalhar com autovetores. Então, deixa eu adicionar aqui uma observação para a gente entender um pouco melhor essa quarta propriedade. Certo? Então, seja beta, essa base aí formada por autovetores de T. Certo? Onde o V1 está associado ao autovalor lambda1, o V2 ao lambda2 e o Vn ao lambda_n. Então, vamos encontrar a matriz da transformação com respeito a essa base. Então, como é que a gente faz isso? A gente aplica T nos vetores da base beta e escreve como combinação desses mesmos vetores. Então, como o V1 é um autovetor associado ao lambda1, então você sabe que T de V1 é igual a lambda1 V1, por definição de ser um autovetor. E aí você quer escrever esse lambda1 V1 como combinação do V1 até o Vn. Como é que você faz isso? Você completa com zeros. 0 vezes V2, 0 vezes V3 até 0 vezes Vn. Dessa forma, você escreveu o T de V1 como combinação dessa base. De forma completamente análoga, você consegue fazer o mesmo argumento para o T de V2 até o T de Vn. E dessa maneira, você obtém a primeira coluna da sua matriz
lambda 1, 0, 0, segunda coluna, 0, lambda 2, até o restante tudo 0, e a última coluna, 0, 0, 0, e a última coluna como sendo lambda n. Certo? Então, a T na base beta, ela é essa matriz diagonal, formada pelos autovalores de T, certo? E essa matriz aqui ela é muito boa de você trabalhar, certo? Mais uma vez, repito, você consegue calcular o determinante com muita facilidade, você consegue calcular as potências dessa matriz com muita facilidade, tá? Então, os operadores lineares que têm uma matriz dessa forma e que tem uma base tal que a matriz é expressa dessa maneira, eles são operadores muito bons, tá? Então, esse tipo de operador a gente vai dar um nome para ele. Ele vai ser chamado de operador diagonalizável. Tá? Então vamos à definição precisa. Então, seja V um espaço vetorial de dimensão n, T de V em V um operador linear. Dizemos que T é um operador diagonalizável se existe uma base beta de V cujos elementos são autovetores de T. Essa definição aqui, pela nossa propriedade 4, ela é equivalente a dizer o seguinte, T é um operador diagonalizável se existe uma base beta, tal que T na base beta é uma matriz diagonal. Tá? Então, por isso aqui é de onde vem o nome operador diagonalizável. Então, de agora até o restante da nossa aula, e ainda na aula seguinte, nós vamos nos dedicar a trabalhar a saber quando um operador dado é ou não dessa forma, é ou não diagonalizável. Tá? Então, nos próximos exemplos que a gente vai ver agora, nós vamos trabalhar com o caminho até chegar nessa resposta. Então, vamos ilustrar as novas definições, propriedades, nesse seguinte exemplo, certo? Nesse exemplo 2. Então, considera T o operador de R3 em R3, definido por T de x, y, z, igual a 7x mais y menos 2z, vírgula 3x mais 3y mais 6z, vírgula 2x mais 2y mais 2z. Esse operador aqui, ele não é novidade para a gente. Nós vimos ele também na nossa aula anterior, na aula 25. Então, o que a gente vai pedir aqui nesse exemplo em específico? Encontre todos os autovalores de T. A gente já fez isso no exemplo 25. O item B. Encontre uma base de cada autoespaço associado ao autovalor de T. Ótimo, a gente já aprendeu a fazer isso no exemplo anterior. Vamos fazer novamente nesse. Item C. Determine as multiplicidades algébricas e geométricas de cada autovalor de T. A gente também aprendeu a fazer isso no exemplo anterior e vamos fazer novamente aqui. E o item D, se possível, determine uma base beta de R3, cujos elementos são autovetores de T. Então, a gente vai em busca de uma base tal que seja formada exclusivamente por autovetores de T. Além disso, se a gente encontrar essa base, a gente vai também determinar a matriz de T com respeito a ela. E o item C é só um resumo de tudo isso, dos itens anteriores, e a gente vai responder se T é ou não diagonalizável, certo? E justificar. Então, vamos responder isso aí. Então, inicialmente, nós já vimos esse operador no exemplo 5 da aula 25. Então, vamos resumir aqui os resultados que nós obtivemos na aula anterior. Bem, primeiro, o polinômio característico de T é T ao cubo menos 12 ao quadrado mais 36T. Os autovalores de T são lambda1 igual a 0 e lambda2 igual a 6. Os vetores dessa forma, 1 sobre 2z menos 3 sobre 2z, vírgula z, com z diferente de 0, são os autovetores associados ao 0. E os vetores da forma menos y mais 2z, vírgula y, vírgula z, com y diferente de 0 ou z diferente de 0, são os autovetores associados ao 6, ao autovalor 6. Então, essas foram as informações que nós obtemos na aula passada.
Agora nós vamos usar essas informações, assim como no exemplo anterior, nós vamos usar essas informações para responder os questionamentos desse exemplo. Então, ó, primeiro, o item A já está respondido. Está aqui, ó, autovalores de T. Nós já calculamos isso na aula passada. Então, os autovalores são lambda1 igual a 0, lambda2 igual a 6. Primeiro item respondido imediatamente. Segundo item é encontrar uma base para os autoespaços associados. Então, o que a gente vai fazer aqui é a mesma coisa, o mesmo caminho que nós usamos no exemplo 1 da aula de hoje. Certo? Coloca aqui a definição, quem é o V lambda1, são os vetores do R3, tais que T de V igual a lambda1 vezes V. Ou seja, é o vetor nulo junto com os autovetores associados ao zero. Ou seja, são os carinhas que tem essa forma aqui, e aí você esquece essa restrição aqui diferente de zero. São os carinhas dessa forma aqui. Então vamos colocar essa informação ali. Os carinhas dessa forma, com Z real. Como é que você faz para obter a base aqui? Coloca o Z em evidência, e aí como consequência você obtém que esse espaço aqui é o espaço gerado por esse vetor. Pelo vetor 1 sobre 2 menos 3 sobre 2, 1. Como ele é um vetor não nulo, então o conjunto formado por ele é uma base para o V lambda1. Para o V lambda2, da mesma forma, coloca a expressão que você obteve para os autovetores. E agora um detalhe aqui, certo? No V lambda1 e nos autoespaços do exemplo 1, você só tinha uma variável, a variável y, e nesse slide aqui a variável z. Agora nós temos duas variáveis, a y e a z. Então, antes de você colocar em evidência, você vai separar esse vetor em dois, com a soma de dois vetores. Tá? Um vetor só com a variável y, outro vetor só com a variável z. Note que somando esses dois vetores, você obtém esse vetor aqui. Então, ó, colocando agora y em evidência e z em evidência, você vai ter essa expressão aqui. Como consequência, esse vetor e esse vetor são os vetores que geram o nosso espaço V lambda1. Certo? E note que eles são LI, porque um não é múltiplo do outro. Então, o conjunto formado por esses dois vetores é, de fato, uma base para o V lambda2. Certo? Então, dessa forma, nós encontramos aí uma base para o V lambda1 e uma base para o V lambda2. Agora, antes de passar, dessa forma a gente conseguiu responder aí o item B, né? Antes de passar para o próximo item, a gente já pode deixar registrado aqui quem é a dimensão do V lambda1 e quem é a dimensão do V lambda2. A dimensão do V lambda1 é 1, tem só um elemento na sua base, e a dimensão do V lambda2 é 2, como podemos ver, tem dois elementos na sua base. Por que a gente já calcula isso aqui? Porque a gente sabe que na hora que a gente for calcular a multiplicidade geométrica, nós vamos precisar dessas informações. Então, item C. Item C pede o quê? Calcule as multiplicidades algébrica e geométrica de cada autovalor. Nós temos dois autovalores aí, o 0 e 1. Vamos calcular as multiplicidades de cada um deles. Então, para calcular a multiplicidade algébrica, nós precisamos novamente fatorar o polinômio característico. Note que esse polinômio aqui ele é um polinômio de grau 3. Inicialmente seria um polinômio complicado, um pouco complicado de se trabalhar, mas você pode colocar aqui o t em evidência. O t aparece em todas as parcelas, então você pode colocar o t em evidência, e aí o restante aqui é uma expressão de segundo grau. Expressão de segundo grau, você pode usar aí a fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes, e aí escrever dessa forma. Essa expressão aqui, ó, o t ao quadrado menos 12t mais 36, ele se escreve dessa forma aqui, porque o 6 é uma raiz dupla desse polinômio. Então ele se escreve como t menos 6 ao quadrado. E esse t aqui
esse tzinho aqui, eu só fiz escrever ele como t menos 0. Só para ficar claro onde o zero aparece nisso tudo, já que o zero também é uma raiz do polinômio característico. Tá? Então, só para deixar claro, essa expressão quadrática aqui é essa, t menos 6 ao quadrado, e esse tzinho eu só fiz reescrever ele como t menos 0. Então, dessa maneira, a gente tem explicitamente aqui as multiplicidades algébricas de cada alto valor. Multiplicidade algébrica do 0 é 1, potência 1 aqui, e a multiplicidade algébrica do 6 é 2, que tem a nossa potência 2 aqui. Então, está aqui. Multiplicidade algébrica do 0, 1, multiplicidade algébrica do 6 igual a 2. E as multiplicidades geométricas, nós já calculamos no item anterior, que são as dimensões do Vλ1 e do Vλ2. Então, está aqui, ó. A multiplicidade geométrica do 0 é a dimensão do Vλ1, que a gente viu que é 1, e a multiplicidade geométrica do 6 é a dimensão do Vλ2, que é igual a 2. Então tá aí, dessa forma a gente responde completamente o item C. Agora vamos para o nosso item D, que seria... é possível encontrar uma base formada por autovetores, uma base de R3 nesse caso aí, formado por autovetores de T? Essa é a nossa pergunta. Então, se possível, exiba ela. Então, note o seguinte, que a multiplicidade geométrica do 0 mais a multiplicidade geométrica do 6, aqui é 1, aqui é 2, então a soma dá 3, que é igual à dimensão de R3. Então, se você usar aqui a propriedade 3 da aula de hoje, ela garante que o R3 ele possui uma base de autovetores de T. E como é que a gente consegue essa base? Você vai juntar as bases do Vλ1 e do Vλ2, que nós já calculamos no item B. Então, ó, o conjunto formado pelo vetor 1 sobre 2, menos 3 sobre 2 e 1, esse conjunto unitário é uma base para o Vλ1, e o conjunto formado por dois elementos, menos 1, 1, 0 e 2, 0, 1, é uma base para o Vλ2. Então, a base para o R3 aqui vai ser a junção desses vetores num único conjunto. Tá aqui, ó. Esse vetor está aqui, esses dois vetores estão aqui. Veja que você tem exatamente 3 vetores, que são LI, pela propriedade 1. Então, esse conjunto aqui, ele é uma base para o R3. E o que é que essa base tem de especial? Cada um desses elementos aqui, ó, são autovetores do T. Então essa é a base que foi pedida no enunciado. Uma base formada por autovetores de T. E aí, nesse mesmo item também foi pedido que, se existir essa base, escreva a matriz de T com respeito a essa base beta. Então veja que é bastante simples você escrever essa matriz. Note o seguinte, se você aplicar o T no primeiro vetor da base, ele é um alto valor, aliás, ele é um autovetor associado ao zero. Então, isso aqui dá o vetor nulo. Sendo o vetor nulo, você pode escrever ele como combinação dos vetores da base, colocando cada um dos escalares iguais a zero. Agora, aplicando o T no segundo vetor da base, então você sabe que ele é um autovetor associado ao 6, então ele vai ser igual a 6 vezes ele. E aí você completa com zeros nos demais vetores da base. De forma análoga, você faz a mesma coisa para o T do terceiro vetor da base. Certo? Isso aqui é exatamente a observação que a gente fez anteriormente, só que para esse caso específico. Então aí, ó, você tem a primeira coluna da sua matriz de T com respeito à base beta, segunda coluna e terceira coluna. Então, explicitamente, essa daqui é a matriz de T com respeito à base beta. Note o seguinte, certo? Que ela é uma matriz diagonal, era o que a gente esperava, afinal, beta é uma base formada por autovetores, mas olhe como é que foi formada a diagonal aqui.
Primeiro elemento é o lambda 1, é o alto valor lambda 1. Segundo elemento da diagonal é o lambda 2. Terceiro elemento da diagonal também é o lambda 2. Professor, então como é que funciona essa diagonal aqui? Eu poderia ter colocado 0 duas vezes também? Não. A quantidade de autovetores, aliás, a quantidade de autovalores que aparece na diagonal, ela está ligada à multiplicidade geométrica de cada autovalor. A multiplicidade geométrica do 0, como nós vimos, é 1. A multiplicidade geométrica do 6 é 2. Então 6 ele aparece duas vezes na diagonal principal. Então vejam uma coisa, você não precisava dessas contas aqui, certo? Para ir diretamente para a matriz. Tá? Você olhar aqui para essa base e ver, ó, esse carinha aqui ele está associado ao alto valor 0. Esse aqui é o alto valor 6, esse aqui é o alto valor 6. Então, primeira entrada da diagonal 0, segunda entrada 6, segunda entrada 6 também. Tá? Então, esses cálculos aqui são dispensáveis, você poderia ir direto para essa matriz. Então, dessa forma, nós respondemos aí o item D completamente. O item E é só uma formalização de tudo que a gente já fez. T é diagonalizável, sim ou não? Justifique. Bem, ele é diagonalizável, sim. O operador T é diagonalizável por quê? Porque ele possui uma base de autovetores de T. Foi a base que nós obtemos aqui, a base beta. Se ele possui essa base, então ele é diagonalizável. Dessa maneira, nós respondemos todos os itens desse exemplo 2. Bem, vejam que até agora eu aproveitei exemplos anteriores da nossa aula 25. Esse exemplo 3, para a gente fechar a aula de hoje, ele vai ser completamente inédito, no seguinte sentido: nós ainda não calculamos o polinômio característico, os autovalores e autovetores. Então está aqui um exemplo de um operador, tá, de R3 em R3, definido da seguinte maneira: T de XYZ é igual a 4x mais 2y, vírgula, menos x mais y, vírgula, y mais 2z. Então, o que é que pede aqui? As mesmas coisas do exemplo anterior. Encontre os autovalores, encontre a base de cada autoespaço, determine as multiplicidades algébricas e geométricas e, se possível, encontre uma base formada por autovetores e responder se T é diagonalizável e justificar isso. Então vamos aos cálculos. Agora nós não temos nenhum exemplo anterior que nos ajude a diminuir as contas. Então vamos fazer todos os itens do zero. Então aqui nós vamos usar o conhecimento da nossa aula anterior, a aula 25. Como é que nós encontramos, item A, encontre os autovalores. Como é que nós encontramos os autovalores? Tem um passo a passo na aula 25 de como fazer isso aí. Então vamos relembrar aqui. Primeiro passo. Escolha uma base, nesse caso aqui do R3. E a sugestão é escolha sempre uma base canônica. No caso aqui, a base canônica do R3 é essa aí. Então, seja alfa, a base canônica do R3. Então, a partir dessa base, nós conseguimos encontrar facilmente a matriz de T com respeito a essa base. Como é que a gente encontra? Pega o T, aplica na base alfa e escreve como combinação da base alfa. Cada um desses procedimentos, você vai encontrar as colunas dessa matriz. Então isso você encontra facilmente. Então tá aí a matriz da transformação. Qual é o próximo passo? Encontrar o polinômio característico. O polinômio característico, por definição, é o determinante dessa matriz aqui. T vezes a matriz identidade de ordem 3, já que nós estamos no espaço de dimensão 3, menos a matriz da transformação, matriz do operador. Bem, esse determinante é esse aqui. Explicitamente é esse determinante. Basta você fazer a conta dessa matriz aqui, T vezes a identidade menos essa matriz, e aí você vai ter o determinante dessa matriz aqui. Certo? Calculando esse determinante e simplificando, você vai ter esse polinômio aqui. T ao cubo menos 7t ao quadrado mais 16t menos 12. E aqui, pessoal, nós acabamos de chegar a um polinômio,
certo? É um tipo de polinômio inédito com respeito aos exemplos anteriores, que nós vimos tanto na aula 25 quanto agora na aula 26. Por quê? Esse polinômio aqui ele tem grau 3, tá? A maioria dos exemplos que nós vimos eles têm grau 2, então você poderia usar a fórmula de Bhaskara para encontrar suas raízes. No exemplo anterior, ele tinha grau 3, mas o t ele aparecia em todos os fatores do polinômio. Então você poderia colocar o t em evidência, e aí você tinha um outro polinômio de grau 2, e aí poderia usar Bhaskara para resolvê-lo. Bem, esse não é o caso desse polinômio, tá? A gente tem esse fator aqui que não tem o t. Então você não consegue colocar nada em evidência aí para simplificar as suas contas. Então, para esse tipo de caso, nós vamos ter que usar a teoria geral aí de polinômios. Tá? Então, como a gente está com um polinômio com coeficientes inteiros, tá? Então suas possíveis raízes racionais, ou seja, que são quocientes de inteiros, eles são os divisores desse carinha aqui, ó, do menos 12, que é o termo independente do polinômio. Os divisores de menos 12 são são os números racionais que podem ser as raízes desse polinômio. Podem, porque você tem que sair testando para saber qual deles de fato é. Então está aqui a lista de candidato às raízes, que são os divisores de menos 12. Está aqui o mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 4, mais ou menos 6 e mais ou menos 12. Bem, se o nosso polinômio ele tiver alguma raiz racional, vai ser um desses caras aqui. Então, como é que a gente faz para descobrir? Você sai testando. Testar o mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, até saber qual deles anula o nosso polinômio. Então, vamos fazer isso. Testando aqui o menos 1. Menos 1 dá menos 36, que é diferente de 0. Testando o 1 dá menos 2, que é diferente de 0. Passando para o próximo, testando o 2, dá exatamente 0. Dando 0, você sabe que o 2 é uma raiz do polinômio. Tá? Se ele é uma raiz do polinômio, então você pode escrever o polinômio dessa maneira aqui. P de t igual a t menos 2 vezes um outro polinômio, Q de t, que vai ter grau menor que o p, no caso grau 2. Então, dessa forma, você já começou a fatorar o seu polinômio. P de t, polinômio característico. Mas você tem que fatorar ele completamente para saber todas as raízes e, posteriormente, para saber a multiplicidade algébrica de cada um dos autovalores. Então, como é que você faz aqui para encontrar esse polinômio Q? Bem, você tem várias opções aí para trabalhar com polinômios. Vai depender do seu arsenal, das ferramentas que você já conhece. Tá? Uma delas aqui, que é bastante usada, é a divisão de polinômios. Você poderia pegar o P e dividir pelo T menos 2. Certo? Divisão de polinômios que a gente usa, por exemplo, em cálculo, na hora no uso do cálculo de limites, para você poder simplificar algum limite lá. Certo? Então, você poderia aqui usar a divisão de polinômios para encontrar esse Q de T. Uma outra ferramenta que os alunos gostam pela sua simplicidade seria também aqui o dispositivo de Briot-Ruffini, que no fundo também é uma divisão de polinômios, mas que seria um método que alguns acham mais prático, que consiste em você fazer uma tabela, colocando aqui os coeficientes do P, no caso aqui seriam 1, menos 7, 16 e menos 12, completando aqui com a raiz que você acabou de encontrar, seria 2, e você iria completar essa tabela de baixo aqui da seguinte forma: desce esse primeiro coeficiente, e aí para encontrar o segundo, você pegaria esse coeficiente, multiplicaria pela raiz, e depois somaria por esse elemento. Então, no caso ficaria 1 vezes 2 mais menos 7. Então ficaria menos 5. Para encontrar o seguinte, você faria o mesmo procedimento. Menos 5 vezes 2 dá menos 10, mais 16, você tem 6. Continua aqui, 6 vezes 2 dá 12, mais 12 dá 0.
E aí para aqui. Esses coeficientes que você obteve são os coeficientes do Q de T. Então, vem para cá. O Q de T seria igual a 1 vezes T ao quadrado, então T ao quadrado, menos 5 vezes T, menos 5T, mais 6 vezes 1, mais 6. Então, esse aqui é o Q de T. Aí você pode dizer, professor, eu não conheço esse dispositivo de Brillouin, também não sei como é que se divide polinômios, como é que eu faço para trabalhar para encontrar as raízes aí do polinômio característico. Bem, eu vou colocar uma aula extra para vocês sobre revisão de polinômios. Tá? Então, um dos temas abordados é esse dispositivo de Brillouin. Tá? Então, se você tem dificuldade nisso aí, veja essa aula extra. Então, agora, você conseguiu esse t-1, você escreveu quem é o q de t, e agora, para completar a fatoração do seu polinômio p de t, você está aqui com um polinômio de grau 2, usa a fórmula de Bhaskara, e aí você consegue escrever ele dessa forma, t-2 vezes t-3. Agora, juntando essas informações, você vai ter que o p de t, que é igual a t-2 vezes q, coloca aqui o q de t que você encontrou, então vai ficar t-2 ao quadrado vezes t-3. Então, dessa forma, você já sabe que as raízes do polinômio p são 2 e 3, portanto, esses são os autovalores de t. Lambda1 igual a 2 e lambda2 igual a 3. Isso também, observa aqui, você também já tem as multiplicidades algébricas de cada um dos autovalores. Certo? Vamos colocar isso no item apropriado. Seria o item C. Então, dessa maneira, nós respondemos aí o item A, que era encontrar os autovalores do operador. Item B é determinar uma base para o V lambda1 e o V lambda2. Então, vamos lá. Para isso, nós também não temos a vantagem dos exemplos anteriores, que lá nós já tínhamos calculado os autovetores. Aqui nós temos que calcular os autovetores para aí sim nós conseguirmos uma base para cada um dos autoespaços. E pela aula 25, como é que nós encontramos os autovetores associados ao lambda1? Nós resolvemos esse sistema aqui homogêneo, que é o lambda1 vezes a matriz identidade de ordem 3, menos a matriz de t com respeito à base fixada, alfa. Isso tudo vezes a matriz x igual a matriz nula, a matriz coluna nula. Onde esse x aqui é a matriz das coordenadas do V na base alfa. Esse V aqui é o que você quer obter, tá? Que são, no caso, os autovetores associados ao lambda1. Como a gente está no espaço de dimensão 3, então essa matriz tem 3 entradas. Então você quer saber quem são esses caras aqui para poder escrever o V. Então, substituindo aqui, lambda1 igual a 2, escrevendo explicitamente essa matriz, identidade, e subtraindo isso aí pela matriz de t, essa matriz resultante você vai multiplicar pela matriz x, que é essa aqui, e depois igualar tudo a zero. Então, você vai obter esse sistema aqui. Menos 2x, menos 2y igual a zero, x mais y igual a zero, menos y igual a zero. Sistema fácil de você resolver, e você obtém que x igual a y igual a zero. Substitui essas informações nessa matriz aqui, x igual a zero, y igual a zero, z, não temos informações sobre ele, então deixa ele lá. Então, a matriz de V na base alfa, essa aqui, 0, 0, z. Então, essa daqui é a matriz de V. Então, escrevendo ele na forma vetorial, você vai ter que os autovetores associados ao autovalor lambda1 igual a 2 são dessa forma aqui. 0, 0, z. Lembre-se, aqui é autovetor. Se é autovetor, então não pode ser o vetor nulo, então tem a restrição z diferente de zero. Então nós encontramos os autovetores, mas nós queremos aí o autoespaço.
Bem, o autoespaço, por definição, vai ser os carinhas, vão ser os autovetores junto com o vetor nulo. Ou seja, são os carinhas dessa forma aqui, sem a restrição z diferente de zero. Ou seja, são os carinhas 00z com z real. Assim como nós fizemos nos dois últimos exemplos, coloca o z em evidência e aí você vai ter o vetor que gera todo o espaço. Como esse vetor é não nulo, então nós temos que o conjunto formado por ele vai ser uma base para o v lambda 1. Então veja, encontrar aí o autoespaço do zero é você encontrar os autovetores, ou seja, resolver um sistema e aí colocar esses autovetores aqui no conjunto, coloca as variáveis em evidência e aí você vai ter os geradores do seu espaço. Aí você vai avaliar se esses geradores são ou não LI, para assim obter uma base. Então, para o v lambda 1, essa é a base. E para o v lambda 2, vai seguir o mesmo procedimento. Vai encontrar os autovetores associados ao lambda 2. Então, para o lambda 2 igual a 3, você vai ter esse sistema aqui. Resolvendo esse sistema, nós vamos ter x igual a menos 2z, y igual a z. Substituir isso na matriz do v. E aí você vai ter essa matriz aqui, menos 2z, z e z. Portanto, os autovetores associados ao autovalor lambda 2 igual a 3 são dessa forma aqui, ó. V2 igual a menos 2z, z e z. Como é autovetor, então restrição z diferente de zero. Agora, para encontrar o v lambda 2, substitui essa informação aqui. Como está o zero nesse espaço, então você não precisa da restrição z diferente de zero. Coloca z em evidência e aí você vai obter o vetor que gera o v lambda 2. Esse vetor é não nulo, portanto é uma base do v lambda 2. Então tá aí o nosso item B completamente respondido. Tá? Uma base para o v lambda 1 e uma base para o v lambda 2. Agora o item C. Calcule as multiplicidades algébricas e geométricas de cada um dos autovalores. Nós vimos no item A que o polinômio característico é dessa forma, então nós podemos escrever diretamente, né, as multiplicidades algébricas de cada um dos autovalores. Multiplicidade algébrica do 2 é essa potência aqui, 2, e multiplicidade algébrica do 3 é essa potência aqui, que é 1. Então, multiplicidades algébricas imediatas. As multiplicidades geométricas também são imediatas pelo item B. Pelo item B, nós temos que a multiplicidade geométrica do 2, por definição, é a dimensão do v lambda 1. Mas a gente viu que o v lambda 1 tem uma base formada por um único vetor. Então, a sua dimensão é 1. O mesmo aconteceu com o v lambda 2. Portanto, a multiplicidade geométrica do 3 é 1. Dessa forma, nós calculamos as multiplicidades algébricas e geométricas dos autovalores de T. E o item C? O item C é verificar se existe uma base beta de R3 formada por autovetores de T. E nesse caso aí, o que a gente faz? A gente usa a propriedade 3 da nossa aula de hoje. Veja que a soma das multiplicidades geométricas dá 2, que é diferente de 3, que é a dimensão do R3. Então, pela nossa propriedade 3 da aula de hoje, o espaço R3 ele não possui uma base de autovetores de T. Tá? Isso segue da nossa propriedade 3 porque tem essa diferença aqui. Ó. As multiplicidades, a soma das multiplicidades teria que ser igual à dimensão do espaço para existir essa base. Como são diferentes, então o espaço não possui tal base, formada por autovetores de T. Então, dessa maneira, o item D está respondido e você tem imediatamente uma resposta para o item E. Se o V
no caso aqui o V é o R3, ele não possui uma base de autovetores, então, por definição, o operador ele não é diagonalizável. Então, escrevendo isso aqui, T não é diagonalizável, pois o nosso espaço V, que no caso é o R3, ele não possui uma base de autovetores de T. Então, com isso, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Tá? Lembrando que o que nós fizemos na aula de hoje, falamos sobre autoespaços associados aos autovalores, falamos sobre a multiplicidade algébrica e geométrica, falamos sobre como obter uma base, como saber se um espaço tem ou não uma base formada por autovetores. Vimos exemplos de como obter essas bases, uma vez que a gente sabe que ela existe. Tá? Então, na nossa próxima aula, nós vamos continuar falando sobre esses operadores que possuem uma base de autovetores, que são os operadores diagonalizáveis. Vamos continuar falando um pouco mais sobre isso e introduzir uma ferramenta que pode facilitar um pouco alguns cálculos. Então, pessoal, é isso. Valeu e até a próxima.